Leitura de Josué capítulo 7, um texto para exortar e para corrigir a igreja, para dar direcionamento ao povo de Deus. Quero te convidar a fazer a leitura desse texto, Josué capítulo 7. Nós leremos hoje do primeiro versículo ao versículo 12 do texto sagrado. E depois então nós pediremos a Deus graça para interpretá-lo. Josué capítulo 7, nossa leitura então. Do texto sagrado, do primeiro versículo ao versículo 12. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara nos contentáramos com ficar da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Até aí a nossa leitura. Se você puder, feche seus olhos e ore ao Senhor, pedindo graça, pedindo a Deus que Ele fale ao nosso coração nesse tempo. Eterno Deus, diante da leitura da Tua palavra, não há em nós capacidades de discernir espiritualmente o que é espiritual. Ajuda-nos, portanto, tenha misericórdia de nós. Por favor, Senhor Deus, não nos deixe aqui à mercê do nosso próprio entendimento, da nossa cegueira, da nossa astúcia. Somos incapazes, Deus, quando suplicamos o Teu favor, declaramos a nossa incapacidade e a nossa necessidade da Tua graça. E assim fazemos, Deus,
porque confiamos nos méritos do teu Filho Jesus, que muito nos amou e que se entregou por nós. E por causa do nome dele, e pelo nome dele, santifica-nos aqui, fazendo-nos ouvir a tua voz. Eu te peço isso, Deus do céu e da terra, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 7 de Josué, ele vai nos lembrar na prática dos termos da aliança. O livro de Deuteronômio termina ali, seus capítulos 27, 28, com o Senhor Deus apresentando os termos da aliança, a aliança que ele havia feito com Israel. E, de uma forma bem resumida, quais são os termos da aliança? Bênção diante da obediência, maldição diante de desobediência. Deus prometeu e se comprometeu com Israel, de que se aquele povo guardasse a sua lei, ouvisse os seus mandamentos, ele abençoaria aquele povo, enquanto ele fosse obediente. Uma vez, no entanto, que Israel se tornasse desobediente à lei de Deus, deixasse os mandamentos de Deus, se desviasse da lei do Senhor, o Senhor Deus traria maldição sobre o povo de Israel. Então, este capítulo 7 do livro de Josué, ele na prática vai mostrar para nós os termos da aliança. Porque Israel, depois de ter recebido a lei, depois de ter passado 40 anos no deserto, Israel agora está entrando na terra prometida. E essa era uma terra que precisava ser conquistada por meio de guerras. E essas guerras das quais Israel se envolveria, eram guerras que, como instrumentalidade, por meio do povo de Israel, Deus estaria aplicando juízo a estas nações. Bem, Israel então tem a sua primeira guerra, a sua primeira batalha do outro lado do Jordão, depois desses 40 anos, e essa primeira batalha é contra Jericó. E aí a gente pode se perguntar assim, mas por que a nação de Israel, ela se envolve em tantas guerras? Por que Deus usa o povo de Israel para entrar numa terra e tomar essas terras? Enfim, talvez isso seja algo que passe pela sua cabeça quando você ouve falar das guerras que Israel se envolveu. É preciso fazer a leitura das Escrituras de uma maneira progressiva, porque Deus se revela de forma progressiva na história. Então, no capítulo 12, por exemplo, capítulo 15 de Gênesis, no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão e faz uma aliança com Abraão, o versículo 16, Deus havia prometido que o povo que habitava nas terras de Canaã receberia o juízo por meio do povo de Abraão, o povo que seria formado Abraão. Quando é que isso aconteceria? Quando a medida da maldade se completasse. Então Deus, ele tem paciência com os homens que caminham nos maus caminhos. Ele tem um tempo para que o homem complete a medida da maldade. É assim a história, a gente vê, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 6, quando o dilúvio acontece. A terra havia se enchido de maldade. A gente vai ver aqui no capítulo 15, o Senhor Deus prometendo no futuro, quando a medida da maldade dos cananeus preenchesse, o juízo de Deus se aplicaria pela instrumentalidade de uma nação, a nação que Deus escolheu em Abraão, a nação de Israel. No capítulo 18 de Gênesis, a gente vai encontrar Deus trazendo juízo sobre Sodoma e Gomorra, porque a medida da maldade, do pecado daquela região, havia se enchido. Então Deus traz juízo sobre Sodoma e sobre Gomorra. Então Deus é juiz na história. A Bíblia mostra Deus como juiz, e Deus usa muitas maneiras, muitos instrumentos de trazer juízo. A gente vê
água no dilúvio, a gente vê fogo sendo derramado sobre Sodoma e Gomorra, a gente vai ver Deus usando uma nação que ele escolheu para que por meio dessa nação o juízo de Deus se aplicasse aos povos que estivessem se enchendo de maldade. Então, é exatamente dentro desse contexto que Israel se encontra. Um momento em que Israel é levantado por Deus para trazer juízos aos povos que praticaram a maldade. Não é gente boa que está morrendo, não. Não é gente inocente que está morrendo, não. É gente que pecou aos olhos do Senhor, que fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E Deus, sendo justo juiz, pela instrumentalidade de uma nação que ele escolheu, vai aplicar juízo a essa nação. Agora, diga-se de passagem, essa nação não foi escolhida porque ela era melhor do que as outras. Ela não foi escolhida porque ela era boa. As Escrituras mostram isso para nós. O livro de Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 4 a 6, Deus vai lembrar a Israel que não foi por causa da justiça de Israel que ele escolheu. Não foi por causa do tamanho de Israel que ele escolheu. Muito pelo contrário, ele diz, vocês são um povo de dura cerviz. É gente ruim também. Deus não chamou Israel porque Israel era um povo bom, um povo legal, e esse povo seria o instrumento. Não, Deus chamou um povo para transformar esse povo. Daí então 40 anos no deserto, recebendo a lei, sendo formado por meio dessa lei, para que esse povo de dura cerviz tivesse o seu caráter moldado ao caráter de Deus. Um coração então endurecido, que deveria ser convertido a lei do Senhor. Não é, portanto, porque era um povo justo, que merecesse receber a bênção de Deus, mas pelo desígnio divino do Senhor de escolher para mostrar tanto a justiça de Deus ao mundo, como a gente vê Deus trazendo juízo, como a bondade de Deus. Sim, porque o próprio livro de Josué, o capítulo 6, o versículo 17, há uma mulher e uma família que vai ser poupada. Vocês lembram de uma mulher e de uma família poupada? A gente tem a prostituta Raabe, que foi bondosa com os espias de Israel. Aí eu quero voltar com você em Gênesis capítulo 12, versículo 3. O que Deus prometeu a Abraão? Abençoarei os que... Vocês lembram? E amaldiçoarei os que... O que Deus está cumprindo na vida de Raabe? Aquilo que ele prometeu a Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Ele poupa a Raabe porque Raabe recebe e acolhe os filhos de Israel. Aqui é Deus cumprindo os seus desígnios, os seus propósitos. Deus tanto mostra bondade, quanto ele mostra juízo. Abençoa os que abençoarem e amaldiçoa os que amaldiçoam o povo de Israel. Então é dentro desse contexto que vai acontecer a primeira batalha de Jericó. E fica muito claro, meus irmãos, muito claro que há uma intervenção divina. Quero te lembrar, Israel foi escravo no Egito. E do Egito, Israel foi para o deserto. É um povo, então, que não tem carros e cavalos. Não tem espadas e escudo. E é chamado para guerrear. Parece até piada. Um povo que é chamado para guerrear, para lutar, mas que não tem nenhum tipo de ferramenta, de suporte para guerrear contra fortes guerreiros, fortes nações de guerra, diga-se de passagem, porque o Senhor Deus privou Israel de passar por uma determinada situação, para que não visse os homens de guerra e temesse e tremesse por causa disso. Então Deus leva para uma outra região. Veja que eram povos valentes, gente de guerra, gente preparada para guerrear, e Israel era um povo que estava vindo do deserto, gente. No máximo, um canivete, para descascar uma laranja, que porventura encontrasse por aí. E esse povo tem uma grande muralha agora. E eles não batem
em nenhuma daquelas muralhas. É o Senhor quem derruba. É intervenção divina. Porque essa batalha não é de Israel. Essa batalha é do Senhor. A propósito, no capítulo 5, a gente tem o registro de Josué se encontrando com o próprio Deus, com uma espada na mão. E ele pergunta a Deus se ele é por nós ou se ele era contra nós. Ele diz: eu não sou nem deles nem de vocês. É vocês que têm que se submeter ao que eu estou dizendo, porque a batalha era do Senhor, não era de Israel. E Israel, então, é apenas um instrumento para entrar na Nova Canaã, para trazer juízo sobre essas nações. E a possessão das terras era a bênção de Deus para um povo que estava servindo a Deus nestas guerras. Era a bênção por servir nessas guerras, mas a batalha era do Senhor. Era Deus quem estava aplicando juízo sobre essas nações. Bem, então, é importante a gente considerar essas coisas, antes da gente entrar no capítulo 7, porque o primeiro versículo da nossa leitura, ele está totalmente ligado ao capítulo anterior, à batalha anterior, a batalha de Jericó. Os versículos 17 a 18 vão mostrar para nós que quando Israel entrasse em Jericó, aquelas terras que Deus estava dando a Israel, deveria ser toda ela destruída, porque era condenada. Jericó, portanto, deveria ser destruída como uma cidade condenada por causa do seu pecado, por causa da sua maldade. E os versículos 17 e 18 vão mostrar para nós que ninguém de Israel, nenhum homem de Israel, deveria tomar daquelas coisas condenadas. Então, o povo de Israel entra em Jericó, e dentro daquela batalha, qual é a missão dos homens de Israel, gente? Qual é a missão? Destrói tudo. Acaba com tudo. Traz o juízo que Deus havia determinado. O juízo por causa da maldade, como nós fizemos menção. A missão, portanto, era aplicar juízo, mostrar a condenação de todas as coisas e de todas aquelas pessoas ali daquela região. E aí o tema da nossa mensagem aqui, dito isso, é o seguinte: o pecado, meus irmãos, lembre-se disso, o pecado não impede o cumprimento da missão. Deus pode usar a água para trazer o juízo, Deus pode usar o fogo para trazer o juízo. Não é o homem, portanto, que vai impedir a missão de Deus, os propósitos de Deus. O pecado, ele não impede o cumprimento da missão, mas ele é uma ameaça para o missionário. Ele é uma ameaça para o agente da missão, para aqueles que estão envolvidos, para aqueles que Deus chamou para participar da missão. A igreja, ela é atuante. A igreja, ela participa da missão de Deus. Ela tem o propósito de pregar o evangelho. A igreja, ela deve anunciar o evangelho. E se ela não fizer? E se a igreja não pregar, pastor? E se a igreja deixar de pregar? As pedras farão isso. Pode ter certeza. As pedras farão. Deus suscitará quem faça. A missão do Senhor não é impedida por causa do pecado da igreja, mas a igreja está sob ameaça todas as vezes em que ela lida com o pecado. Homens e mulheres, membros de igreja, membros do corpo de Cristo, estão sempre sob a ameaça, uma vez que lidam com o pecado. O capítulo 7, versículo 1, nos diz o seguinte: pecaram nas coisas condenadas. Israel
tomou das coisas condenadas. E o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu. O que nós temos aqui no texto é uma ligação com a missão em Jericó, onde na primeira batalha Israel foi infiel. Na primeira batalha do Jordão, depois do Jordão, na travessia do Jordão, Israel pecou, falhou diante do Senhor. E qual é o pano de fundo aqui para esse texto? Qual é o pano de fundo para a gente interpretar esse texto? O pano de fundo, meus irmãos, aliança. Deus fez uma aliança com Israel. Deus tem uma aliança com o seu povo. E os termos da aliança, você lembra? Bênção pela obediência, maldição por causa da desobediência. Deus é fiel. Ele se comprometeu. Se vocês forem obedientes, vocês serão abençoados naquilo que vocês empreenderem. Se vocês forem desobedientes, eu os amaldiçoarei por causa da sua desobediência. O pano de fundo aqui desse texto é a aliança que Deus tem com Israel. E Israel quebrou a aliança. Israel foi infiel à aliança. Meus irmãos, a igreja hoje é o povo da aliança. Não mais Israel, o povo, a nação de Israel. Mas a igreja em Cristo, o Novo Testamento nos apresenta o novo Israel, a nova Jerusalém, um novo povo, uma nova comunidade formada por Deus como agente missionário, cuja missão consiste em pregar o evangelho e fazer discípulos. Esse é o papel da igreja. Pregar o evangelho e fazer discípulos. Não é programação de igreja, programação para jovens, para velhos, novos, crianças, não. A igreja tem um compromisso com a pregação do evangelho, e se as nossas programações tiverem parte com a pregação do evangelho, ok. Esse é o propósito da igreja. Pregar o evangelho, não é para isso que Jesus chamou um povo, comissionou o povo, pregar o evangelho e fazer discípulos. A comunidade, portanto, de Deus, o povo da aliança, da nova aliança, está em missão, enquanto prega e anuncia o evangelho. O pano de fundo para nós hoje, então, é a nova aliança. Lembra-se na instituição da ceia, Jesus quando diz, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, o meu sangue que é derramado em favor de vocês, sangue da nova aliança, aliança então formada por meio do Senhor Jesus Cristo. A igreja então ela está aliançada com Deus. Tenha em mente, então, o seguinte, você que é membro da igreja, tenha em mente a obediência de Jesus. Esse é o propósito da igreja, ser obediente como Jesus. Tenha em mente a obediência do Senhor Jesus. A igreja tem que ter o mesmo compromisso que Ele. Porque Ele estabeleceu a nova aliança. É por meio do sangue dEle, é por meio da obediência dEle, da vida dEle, da entrega dEle. A igreja precisa estar comprometida com a obediência de Jesus. Tenha em mente sempre que você, membro da igreja, não estou falando da igreja presbiteriana Nova Canaã, eu estou falando você que é crente em Jesus. Você tem que ter sempre em mente a obediência do Senhor Jesus. Você está comprometido com uma aliança, da qual você tem a missão, e enquanto você completa essa missão, necessariamente, você deve prestar obediência a Deus. Não há espaço aqui então para a gente ficar pensando em prazeres, alegrias e gozos. É a obediência de Jesus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos que aquele que quer vir após mim deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Isso tem implicações, obediência. Há um chamado, portanto, a todos aqueles que se dizem igreja e crente em Jesus, um chamado para se comprometer com a palavra de Deus e a ser obediente ao Senhor.
Tenha em mente, então, sempre a obediência de Jesus. Os versículos 2 a 5 do capítulo 7 vão mostrar para nós algumas coisas também, dentro dos termos da aliança. Veja que esses versículos agora, do 2 ao 5, depois de uma introdução no primeiro versículo para dizer que Israel pecou e que a ira do Senhor se acendeu, a gente tem agora uma narração. A narração em que Josué, ele levanta alguns homens, porque Josué lidera Israel, e ele tem a missão de fazer com que Israel entre nessas terras onde habitam os povos que vão receber o juízo de Deus. E sendo Josué o líder dessa missão, Josué levanta alguns homens e diz: a próxima cidade é Ai. Vá até Ai, porque isso tudo faz parte do planejamento humano, estratégia. Josué usa estratégias de guerra, e ele vai dizer: vá até aquela cidade e espia, sobe a cidade de Ai e vê como é que é. Estes homens então vão até aquela cidade, e eles voltam com um relato, como a gente vê no texto. Josué, seguinte, Ai é uma cidade pequenininha, é um grupo pequeno, nós somos 12 tribos, muita gente. Vamos fazer o seguinte, 2 ou 3 mil, resolve. Gente, os caras interpretaram o contexto, eles fizeram uma leitura, eles entenderam que era o bastante enviar 2 ou 3 mil homens para que ali se cumprisse a missão, para que ali Deus completasse a missão dele naquela cidade. Josué, talvez assim como muitos de nós, um homem tomado de precaução, precavido, falou 2 ou 3 mil, vai 3. Vai 3. Foram 3 mil. Chegaram àquela cidade com um número maior, um número que era suficiente para derrotar aquela cidade. Mas o texto vai dizer que há uma invertida aqui. Qual é a invertida? 36 são feridos. E o texto, ele traz para a gente algo muito significativo. O texto vai dizer assim: estes homens subiram. Veja, o texto mostra para a gente. Eles subiram para guerrear. E quando eles subiram, o texto vai dizer: eles fugiram. Foram feridos. Foram perseguidos. E derrotados aonde? Na descida. Sobe um povo que planeja, que vê que está tudo dá certo, mas eles são derrotados descendo, voltando. A pergunta é: Deus estava com Israel? É certo que não. Compare a batalha de Jericó e o que está acontecendo aqui. Uma cidade inferior, um exército inferior ao de Israel, foi o bastante para derrubar essa nação, foi o bastante para ferir essa nação. E o que vai acontecer no texto? O coração de Israel se derreteu. Note os termos da aliança. Note os termos da aliança. Bênção e maldição. São coisas que a gente não sabe discernir quando o pecado está presente no campo. A gente não sabe discernir o que é bênção e maldição quando o pecado é presente. A gente não sabe discernir quando Deus está e quando Deus não está, quando o pecado está no meio da igreja. A gente não consegue discernir, a gente faz planos, a gente acha que vai dar certo, a gente já não consegue mais ver que Deus saiu, que Deus se irou, que Deus não está mais ali. A gente não consegue perceber que Deus tirou o candeeiro do meio de nós, mas a gente continua arquitetando e planejando como igreja. Porque o pecado oculto é uma desgraça.
A gente pensa que um pecado aqui ou ali não interfere na relação com Deus. Deus é santo. E Ele jamais se colocaria em aliança com a nação de Israel, tendo este povo prevaricado, tendo este povo pecado. Deus não participa dessa missão. Deus não está envolvido. Deus não entra, e note que não há consciência de que o Senhor estivesse irado com eles. A gente tem que estar sempre pensando nisso. Esses homens estão arquitetando, servir, ir lá, que é a liderança de Israel, gente. A liderança da Nova Canaã se reunindo e vamos fazer a Páscoa, vamos fazer isso e aquilo. A gente não tem a consciência do pecado que há no meio do povo. Eu não tenho bola de cristal. Eu não sou capaz de sondar o coração de ninguém. Presbítero nenhum é capaz de fazer isso. Nós lideramos um povo, mas nós não conhecemos o coração do povo. E não sabemos o pecado que há no meio do povo. Nós não sabemos o que vocês ocultam. Eu não sou capaz de saber. Não sou adivinha. Eu não sou Deus. O papel da liderança é: vamos fazer, vamos trabalhar, vamos servir, vamos nos colocar na missão, vamos fazer aquilo que Deus nos designou a fazer, vamos fazer discípulos, vamos pregar o Evangelho. Mas a gente precisa ser lembrado que o pecado é uma ameaça para os missionários. É uma ameaça para a igreja. É sério isso. E a gente precisa considerar o que está acontecendo aqui nesse texto. Aqui há todo um planejamento humano, há todo um engajamento, a articulação, que no entanto tem o desprazer de Deus. No entanto, tem o desprazer de Deus. Não tem a aprovação do Senhor. E é muito significativo o que está acontecendo aqui, gente. O capítulo 2 desse livro, o livro de Josué, versículo 11, vai mostrar para a gente assim: Israel está avançando. O Mar Vermelho se abriu, o Jordão se abriu, os povos e as nações estão assim, tremendo por causa do Deus de Israel. O coração dos povos que vê Israel avançando, que ouvem falar do Deus de Israel, tem o coração tremendo por causa do Deus de Israel. Capítulo 5, Raabe vai dizer, o versículo 11, que o povo de Jericó sabia dos feitos do grande Deus de Israel. Jericó sabia, e o coração de todo o povo de Jericó tremeu, se derreteu diante da glória do Deus de Israel, e se trancafiou dentro daquelas muralhas, com medo do Deus de Israel. Agora, uma invertida. É o coração de Israel que está derretido. Não é isso que o texto diz? Israel, que é chamado para ser instrumento do juízo de Deus, que Deus diz: eu estou com vocês, não temam. Chega na missão, volta para casa, com feridos, derrotados, numa batalha que aquela derrota era inimaginável. Coração derretido. A igreja hoje, como povo da aliança, não deve subestimar governos. A igreja não tem que temer os governos e os líderes mundiais. A igreja, anota isso, não tem que temer Satanás.
Tem crente que tem medo do diabo. Tem crente que treme por causa do diabo. Aquele que foi vencido pelo Senhor da igreja. E tem crente que treme de medo. Teme Satanás. A igreja não deve temer a Satanás. Não deve temer aos governos, às potestades, aos dominadores dessa era presente. A igreja deve temer o pecado oculto no meio dela. Porque é isso que pode causar desgraça aqui dentro. Não é Satanás. Não é o governo de esquerda ou de direita, outras nações. É o pecado aqui dentro. É o pecado dentro da sua casa. É disso que você tem que temer. Por isso a palavra de Deus vai dizer, guarda o seu coração. De tudo que você tem que guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, porque o pecado oculto no meio da igreja, é isso que traz desgraça. E não precisa ter medo dessa palavra. Ai, o pastor falou um nome feio. A gente tem que ter medo. É do que o pecado pode fazer com a gente aqui dentro. É do que o pecado pode causar aos nossos lares. É do que o pecado está fazendo com as famílias. A igreja tem que ter medo do pecado no meio da comunidade. Corrupção, mentira, furtos, imoralidade, pedofilia, pornografia, fornicação. Tudo isso não lá no carnaval, aqui, no meio do povo da aliança. No meio de um povo que é chamado para ter aliança com Deus. Para se comprometer com a obediência, se comprometer com a vida de Jesus. Esses pecados ameaçam o campo missionário, meus irmãos. Não a missão de Deus. Não é a missão de Deus que está comprometida, mas são os missionários. Nós estamos falando de 36 homens que morreram aqui. 36 pais de família que morreram na história por causa de um pecado oculto. Nós estamos falando de uma multidão de homens que voltaram correndo com o risco de serem mortos por causa de um pecado oculto. O pecado ameaça o campo missionário, meus irmãos. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não estranhe que o púlpito, ele não lhe sirva de afago. Não estranhe que o púlpito não lhe sirva de afago. Não lhe sirva para passar a mão e te desejar palavras intrépidas para que você tenha uma boa semana. Aqui não. O púlpito tem que fazer com que a igreja se conscientize da aliança que ela tem com o Senhor, seu Deus. O mínimo que uma liderança de uma igreja deve ter de compromisso com ela é não deixá-la pecar em paz. O mínimo de compromisso que a liderança de uma igreja tem que ter é de não deixá-la pecar em paz. Os versículos 6 a 9, então, trazem para a gente alguns outros princípios dos termos da aliança. Os versículos 6 a 9 vão mostrar para nós a oração de Josué e de toda a liderança. Josué, então, sabia do que estava acontecendo? Não, gente. Vai lá, vamos para a batalha. Qual foi a palavra de Deus para Josué? Capítulo 1. Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça fiel. Medita na lei, de dia e de noite. Eu sou o Senhor que estou contigo. Não temas, eu serei contigo como fui com Moisés. Vai. Josué está indo.
E aí Josué agora lida com o quê? Com essa encrenca, com essa humilhação, com essa vergonha, com essa angústia, com essa dor. Ele então rasga as suas vestes, se prostra, joga pó sobre o seu couro cabeludo, sobre a sua cabeça, ele junto de toda a liderança de Israel, como um ato de que eles estão pranteando, enlutados diante de Deus. Lembre-se dos termos da aliança: bênção e maldição. Josué ele se volta para o Senhor porque ele sabe que o Deus com quem ele tem aliança, o Deus que tem termos de uma aliança, bênção e maldição, ele pode arrazoar com ele pode discutir com esse Deus, ele pode argumentar com esse Deus. É ou não é isso, meus irmãos? Deus, o Senhor não prometeu que a gente ia? E aí? É o que Josué está fazendo, gente. Senhor, Tu nos disseste que nos tiraria do Egito, que nos faria entrar numa terra, e que essa terra seria a nossa possessão. Mesmo que ali, havendo nações poderosas, nações guerreiras, nós teríamos êxito, nós teríamos vitória. Não foi o Senhor que prometeu? Esse é o argumento de Josué. Ele pode fazer isso. Meu irmão, minha irmã, é um significado fundamental para a vida da igreja. A igreja que está em santidade, o povo que anda na sua castidade, que anda na sua verdade, diante de uma humilhação como essa, não entende. A primeira coisa é: Senhor, Tu prometeste, eu tenho andado fiel, eu tenho sido fiel à aliança, nem para a direita nem para a esquerda eu me desviei, e o Senhor falou que estaria. E aí? O que está acontecendo? Não era melhor a gente ter ficado do lado de lá? Que a gente já tinha vencido algumas coisas lá? Já estava bom, a gente já tinha vivido coisa boa. Agora vir para cá, para sofrer essa derrota, o que isso vai significar para as outras nações? É o que Josué está fazendo. O que vai significar para as outras nações? Que o Senhor nos trouxe para aqui para ser derrotado, e eles vão se levantar e eles vão nos derrotar. E aí, o que vai acontecer com o seu nome, Senhor? O que vai acontecer com o seu nome? Qual honra e qual louvor o nome do Senhor terá, se nós, que fomos chamados para completar essa missão, formos vencidos aqui, dessa forma? Ele está arrazoando com o Senhor. Meus irmãos, Josué entende o que está acontecendo. Ele não entende, perdão, o que está acontecendo. Isso é típico na vida de líderes. É típico na vida de líderes de igreja, pois eles não são capazes de adivinhar os pecados ocultos. E às vezes a gente lida com algumas questões que a gente fala assim: Senhor, mas a gente tem tentado, a gente tem lutado, a gente tem pregado, a gente tem ensinado, e por que, Senhor, a gente tem sofrido essas derrotas? Por que o Senhor não tem atendido a estes pedidos, Senhor? A gente às vezes vai argumentar dessa forma diante de Deus. Por que o Senhor? Porque a gente não sabe o que está acontecendo no meio da comunidade. A gente não é capaz de adivinhar. E estes homens não são Deus. Eles não sabem. E eles estão argumentando do ponto de vista da compreensão deles. Eles olham e até então eles não sabem que Deus acendeu a sua ira por causa do pecado dessa nação. Aqui um ponto importante, meus irmãos, é que a Bíblia, que é tantas vezes questionada pelos críticos, ela contém um tipo de literatura singular. Ela expõe a vergonha do seu povo. Ela expõe a humilhação e os fracassos que o povo de Deus experimentou. E isso daqui, gente, não é típico de alguém que almeja
proselitismo. Porque quem quer proselitismo vai querer convencer com argumentos que sejam fortes. Olha aqui, a gente é bom, a gente faz tudo que é legal. Não, a Bíblia expõe. Não. É um povo que perde também. É um povo que sofre disciplina também. A Bíblia é singular em sua escrita porque ela mostra as derrotas de um povo. E aqui, mais uma vez, a igreja não deve cumprir um papel de proselitismo, ela deve expor a verdade. E no meio da igreja, infelizmente, há essa verdade. Há pecados ocultos. A igreja hoje, como povo da aliança, meus irmãos, quando lida com disciplinas e não compreende, ela deve se colocar em oração diante de Deus. Meus irmãos, todas as vezes em que o povo de Deus se encontra envergonhado, passando por afrontas, experimentando não bênçãos, mas disciplinas, a igreja deve se prostrar diante do Senhor, recorrer a Deus e falar: Senhor, o que está acontecendo? Mostra para a gente, Deus. A gente tem andado em santidade, a gente tem feito aquilo que é reto, justo e bom aos seus olhos. O que é então que está acontecendo, Senhor? Mostra-nos. Explica-nos, porque nós estamos sendo envergonhados e é o nome do Senhor que está sendo blasfemado. Então ajuda-nos, Deus. A gente deve saber que o Senhor ouve a oração de quem sofre em sua santidade. Uma comunidade que sofre em sua santidade, ela é ouvida por Deus. E os versículos 10 a 11 mostram para a gente a resposta de Deus para essa oração. Ela é muito direta. Ela é muito direta. Levanta-te. Vocês já viram Deus responder a oração dessa forma? Vocês já viram Deus fazer parar um homem que está orando? Vocês já viram Deus falar assim: para aí, vamos parar a reunião de oração? É o que está acontecendo aqui. Josué e a liderança está reunida em oração. E Deus vai dizer a estes homens, a essa congregação de líderes: levanta-te. Por que vocês estão aí prostrados? Meus irmãos, note novamente os termos da aliança: bênção e maldição. Deus manda Josué parar de orar. Por quê? Porque Josué é uma questão prática. Vocês precisam tratar o pecado no meio do povo. Vocês precisam resolver o problema. Tem coisas que não vão ser resolvidas com oração. O tipo do pecado. Quem está em pecado tem que parar de pecar. É isso. Não adianta eu ficar aqui: ai, Senhor, por favor, Senhor. É levantar e resolver o problema. Levanta. Por quê? Olha o que o texto diz: Israel pecou. E o texto vai mostrar para a gente aqui, plural. Plural. Violaram a minha aliança. Dissimularam. Furtaram. Tomaram das coisas condenadas. Vê que a ação de Acã, que é descrito lá no primeiro versículo, ela tem a ver com toda a comunidade. Não é Acã isolado. É Acã dentro de uma comunidade. É Acã dentro de uma aliança que compromete outros membros dessa aliança, que traz prejuízo a outros membros dessa aliança. Note os termos da aliança: bênção e maldição. Deus atribui o pecado a toda a comunidade. Não apenas um. A nação de Israel está sofrendo a maldição por causa do pecado de um.
O nome disso é representatividade. Todo Israel tem o compromisso de representar o Senhor Deus naquele juízo. Todo Israel. Aqui, para uma cultura ocidental, moderna, individualista, onde o individualismo predomina, a gente precisa deixar claro os termos aqui. Membros de Israel fazem parte de uma nação que se chama Israel. Assim, então, membros de uma igreja fazem parte de um corpo, que é chamado Corpo de Cristo. Comunidade, meus irmãos. A aliança não é você e Deus. A aliança somos nós e Deus. Aqui também há um ponto importante de se considerar. Essa questão aí de viver uma vida fora da igreja. Não, eu sirvo a Deus fora da igreja. Isso pode fazer parte de uma ideia, só não é bíblica. Pode fazer parte de um mundo ideal para quem diz, só não é bíblico. Há uma coisa que as escrituras, do começo ao fim, ensinam: unidade. Unidade de um povo e o seu Deus. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que membros de igreja, e eu torno a dizer, não é a igreja presbiteriana Nova Canaã, a igreja do Senhor. Membros de igreja compõem um corpo, o corpo de Cristo, o que significa dizer que o pecado de um afeta todo o corpo. O meu pecado afeta vocês. Vocês já viram alguma história de um pastor que caiu em algum tipo de pecado, o prejuízo que isso trouxe para a igreja? Alguém conhece? Vocês conhecem a história de alguma família muito bonita, em que em algum momento se descobre que o pai daquela família, o homem comprometido com aquela família, tinha uma amante e outros filhos, outra família, a desgraça que aquilo causa? Nós estamos falando de unidade, representatividade, comunhão. A igreja é o corpo de Cristo, então o pecado de um afeta todo o corpo. Daí então há de se lembrar. O que, meus irmãos? O pecado, ele não vai impedir que os propósitos de Deus se cumpram. Mas ele pode fazer a gente parar e perecer aqui. Fez um povo, uma geração inteira perecer no deserto. Pode fazer as nossas vidas perecerem. Pode impedir a igreja de dar o fruto que ela foi chamada para dar nesse tempo. Então, a liderança da igreja, hoje, como parte dessa nova aliança, a liderança da igreja ela é responsável por cuidar da comunidade. Pecadores devem ser exortados, meus irmãos. Pecadores devem ser exortados. E quando não aceitam a exortação, disciplinados. E se não aceitam a disciplina, devem ser desligados. É o que o Senhor Jesus disse à liderança da igreja, que o que fosse ligado aqui na terra, seria ligado no céu. O que fosse desligado, também seria desligado. Então, aquelas pessoas que não acolhem a exortação e a disciplina do Senhor, essas pessoas são passíveis de disciplina por parte da liderança da igreja e chegando até a ser desligadas. E aí, quem olha e vê a liderança agindo de tal modo, pensa:
Ah, estes homens cruéis, até parece que não pecaram. Esse é o cumprimento do propósito de Deus. Desígnio de Deus para a liderança da igreja. Dentro da reforma protestante, algumas marcas de uma igreja genuína, de uma igreja verdadeira, deve ser considerada. Uma delas é a disciplina. Uma liderança que não disciplina a sua igreja, que não exorta a sua igreja, que deixa o povo viver a bangu, a seu bel prazer, façam o que vocês querem, sejam felizes. Você deve considerar se isso é de fato uma igreja. Porque marca de uma igreja genuína é o cuidado, o zelo com a santidade do seu povo. Com a justiça, com a bondade, com a retidão do seu povo. Eu quero dizer aqui então, que não adianta então somente a gente orar, certo? O que a gente deve fazer? Pregar o Evangelho. Não basta apenas a gente dizer, Jesus morreu na cruz. A gente precisa dizer que Jesus morreu na cruz para que você tenha uma nova realidade, uma nova vida. Então, arrependa-se. Deixe o pecado. Deixe o pecado e assuma uma nova vida. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, Paulo vai dizer que nós morremos com Cristo no batismo. O que significa dizer que a morte de Jesus Cristo, ela é para nós substitutiva. E quando eu sou batizado, eu não recebo o que Jesus recebeu. O que ele recebeu? A maldição por causa da minha desobediência. Então, ao invés de eu receber a maldição que Jesus recebeu por causa da minha desobediência, eu recebo as águas do batismo, como o símbolo da nova aliança que eu tenho com Deus. Então, se eu não recebo a maldição que era proposta por causa da minha desobediência, o que eu tenho da parte de Deus? A bênção por causa da obediência de Jesus. Aqueles que estão em Cristo, o texto de Efésios, capítulo 1, vai dizer, são abençoados com bênçãos celestiais desde a fundação do mundo. Bênçãos para quem está em Cristo. Agora, de modo contrário, Gálatas vai dizer que Jesus se tornou maldito quando ele morreu na cruz do madeiro. Jesus tornou-se maldito naquela cruz, porque ele recebeu a maldição. Lembrem-se dos termos da aliança. Ele recebeu a maldição por causa da quebra da aliança. Tendo Jesus recebido essa maldição, aqueles que não estão em Cristo, não estão, então, dentro das bênçãos de Deus. Não estão dentro da aliança de Deus. O que significa dizer que serão malditos por Deus. Que serão amaldiçoados por Deus. Daí então, meus irmãos, nós cantamos aqui o primeiro hino dessa noite. Não há nada mais importante para a sua vida. Fale isso para o seu filho. Fale isso para toda pessoa que você ama. Não há nada de mais importante para a vida dessa pessoa do que ela receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Nada mais importante. Porque somente por meio da justificação dos pecados por meio de Jesus Cristo é que alguém pode ser abençoado em Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte: isso tem implicações práticas. Lembra que eu falei? Tenha em mente a obediência de Jesus. Se eu morri com ele no batismo, agora eu tenho a vida dele. A vida de Cristo é uma vida de obediência. Daí então, meu irmão, minha irmã, deixe o pecado. Deixe o pecado. Confesse o seu pecado diante de Deus. O tempo é hoje. Deixe o pecado.
Abandone o pecado e comece uma nova vida, um novo relacionamento, um relacionamento de aliança com Deus, cuja qual você está comprometido com a missão de pregar o Evangelho, fazer discípulos e, enquanto isso, ser obediente à palavra de Deus. Abandone o pecado, então. Arrependa-se e desfrute a bênção de Jesus, de estar em Deus e de estar numa aliança com Deus, cuja qual prometeu: eu nunca vos deixarei, jamais vos desampararei. Ele prometeu não abandonar o povo que é obediente. Seja obediente, e se porventura você enfrentar situações como Josué, queira orar, fala: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que a gente está sofrendo essas desonras? Mostra, como salmista, Salmo 139, vê se há em mim um caminho mau. Sonda-me, Senhor. Vê se há algum pecado oculto e guia-me pelo caminho eterno, cujo qual eu sou abençoado até o fim. Eu quero te convidar a orar, se pudesse, coloque de pé. Deus eterno, não podemos fazer juízo algum aqui entre nós, e não estamos aqui para isso. Compete ao Senhor, e tão somente ao Senhor, julgar homens e mulheres de acordo com as suas práticas. E se há em nós escândalo, envolvimento com aquilo que o Senhor condena, envolvimento com práticas que o Senhor prometeu destruir, sim, o Senhor prometeu destruir quem pratica o adultério, quem pratica a mentira, a feitiçaria, as bebedices. Se há em nós, Senhor, práticas com as coisas, ou envolvimento com as coisas condenadas, e que talvez aos nossos olhos isso não nos deu a compreensão de que estávamos submetidos à tua ira, convence-nos hoje disso, pelo poder do teu Espírito, que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Convence-nos, Deus, de que talvez haja em nós práticas, condutas, que nos torne submetidos à tua ira, à maldição, por quebrarmos a tua lei. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e os nossos olhos sejam abertos, que se ouça aqui a tua voz, Senhor, em humildade, quebrantamento, submissão, o teu povo se volte para ti, reconhecendo onde pecou, onde falhou, confessando, portanto, os seus pecados, deixando os seus pecados e se levantando, Deus, para fazer aquilo que o Senhor chamou: pregar o Evangelho, fazer discípulos, cumprir a missão e ter êxito, Senhor, pois nós sonhamos e desejamos com a conversão de muitos. Sonhamos e desejamos com o alcance de muitos. Nós hoje não portamos a espada para ferir e matar homens. Nós temos a tua palavra para ferir o coração, para esmiuçar o coração, e nós queremos pregar o Evangelho com poder e unção, Senhor Deus, a fim de conduzir pecadores à tua presença,
ao genuíno arrependimento, uma genuína conversão e, portanto, a salvação, a experimentarem a bênção. Pai, conduz a tua igreja de tal modo, purificando-a, tirando o pecado que há em nós. Suplicamos isso. Eu peço por mim, tu sabes, Deus, do quanto eu me coloco aqui diante de ti, expondo a minha vida, o meu temor, o meu tremor, diante do nome que é sobre todo nome. A começar por mim, eu peço que o Senhor caminhe por essa igreja e no poder do teu Espírito, o Senhor mostre o que há entre nós. E haja, Senhor Deus, entre nós, quebrantamento. Ora, o Deus Pai, junto dessa comunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com a vida de todos vocês, até que o Senhor Jesus venha. Amém.